Ora bem, meus amigos, a palestra de hoje, o tema é este: filosofia e espiritismo. Ora, todos nós sabemos que o espiritismo tem várias definições. Das mais comuns, nós encontramos-la neste livro. Neste livro, que é o Espiritismo, que é um livro que é escrito por Allan Kardec, com o que lhe vem pela via mediúnica, é escrito em 1859. Portanto, ele em 1857 publica o Livro dos Espíritos numa versão que nós não a vemos aqui, não é esta que temos, é a primeira versão, só tinha 501 perguntas. Depois, em 58, ele começa com a Revista Espírita, depois escreve uma brochurazinha para orientar as reuniões mediúnicas, que vem a dar mais tarde o Livro dos Médiuns, e em 59 ele tem necessidade de escrever este livro, que nós normalmente, na nossa tradição de ensino espírita, não o temos incluído nos nossos cursos ou nas leituras até recomendadas, mas vos sugiro, e nós aqui já fazemos neste centro, e sugiro que o façamos, porque é mesmo assim. Então, se o codificador, depois de ter escrito o Livro dos Espíritos, sentiu necessidade de escrever uma coisa a explicar o que era o Espiritismo, então, para quem vai estudar o Espiritismo, até deve ser um dos primeiros livros que deve ler, é este. Portanto, e nesse livro nós encontramos uma primeira definição, que é esta. Há lá duas definições. E cá está, o que eu vos quero chamar a atenção desta definição é o que tudo tem a ver com a parte filosófica. Ele diz que é uma ciência da observação e uma doutrina filosófica. Aqui fala das questões da ciência prática, estuda as relações entre este mundo e o outro, entre os espíritos e nós. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam destas mesmas relações. Cá está, como filosofia. Ok. Também dá uma outra definição que lá vem e que diz, mas esta é mais científica, e já vamos ver que a ciência é filha da filosofia, e vamos recapitular porquê. Mas diz que é a ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como das relações com o mundo corporal. Se repararem, aqui atrás, como ciência prática, consiste nas relações que estabelecem nós os espíritos. Estão a ver? É um enfoque mais detalhado sobre a natureza científica dos espíritos. Juntando isto tudo, eu julgo que hoje poderíamos dizer, numa definição mais holística, isto que aqui está: é uma filosofia de base científica naquilo em que é possível comprovar, não só justificar, mas comprovar, e consequências ético-morais, não só morais, porque hoje em dia temos a filosofia moral que é ética, e vamos ver isso também, que tem por objeto o quê? Exatamente aquela parte que nos dizia: a investigação da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Outra coisa que nós, no nosso ensino tradicional do Espiritismo, às vezes se nos depara ainda nos dias, é que, bom, o termo Espiritismo foi criado por Kardec. Não é. Não é verdade. Não é verdade. E não é verdade porquê? Não é verdade porque, se vocês forem aqui à internet, tem que sempre todos busca especializar. O Google não tem esta resolução para lá ir. Mas vão, por exemplo, Making of American Books. Eu sei que aqui está. E procurarem pela palavra Spiritism antes de 1855, Kardec escreve o Livro dos Espíritos, publica o Livro dos Espíritos em 1857. Ele só em 1855, depois de uma vida dedicada ao ensino, ele é professor, é que se começa a interessar pelas questões do Espiritismo, pelas relações entre este mundo e o outro. Portanto, se vocês pesquisarem a palavra Spiritism em inglês antes de 1855, vão encontrar 3 distintas obras, e vão encontrar 12 vezes em 3 distintas obras de 3 distintos autores. Nomeadamente, está aqui um autor conhecido do Espiritismo, Andrew Jackson Davis. A primeira vez ocorre em 1850, nesta obra, The Great Harmonia. E se vocês lá clicarem, ali vocês vão à páginazinha onde está Spiritismo escrito. Tem aqui um outro livro, tem aqui um outro. Portanto, só neste livro estão 10 vezes, isto tudo antes de Kardec. Então, o termo não foi criado por Kardec. O que é que foi feito? Foi um neologismo. E isso não tira valor a Kardec. Calma lá. Nenhum. Zero. Só que a César Catecismo, o que ele fez foi, ele agarrou no termo Spiritismo, que já era referido nestas obras desde 1850, 5 anos antes, ele não pensava, né, nestas questões, embora sem a conceituação detalhada que Kardec atribuiu. E o que é que ele faz? Ele faz um neologismo. Acrescenta ali um E em francês, pois, Spiritisme. Isto chama-se um neologismo. É como é que se diz, é o parcar, não é?
Parcar. Portanto, por exemplo, a gente pegar na palavra inglesa park e dizer parcar. Em vez de estacionar. Estão a ver? Portanto, isto é um neologismo. Claro, e ele foi tão sério, tão sério, tão sério, que para aqueles que percebem da fonética e da etimologia, ele podia ter-se atrevido a pôr um E aqui atrás, não o pôs. Podia pôr, como nós, espiritismo, nós fica espiritismo. Põe-se um O e um E. Mas, para a tradução para as línguas latinas, normalmente põe-se aqui atrás uma vogal. Ele não o fez. A seriedade deste homem até aqui se vê. Ok? Isto é uma curiosidade, pouco interessa, mas a César, o que é de César. Ok? Muito bem. Então, vamos lá ver. Se dissemos que isto era uma filosofia, nada melhor do que recordar o básico das questões filosóficas. Porque é com a filosofia que nós resolvemos os nossos problemas, que nós nos autoconhecemos, conhecemos o mundo à nossa volta, procuramos justificações para aquilo que está à nossa volta. Ora bem, falar de filosofia obriga-nos a nós percebermos como é que raciocinamos, como é que nos pomos a filosofar, como é que nos pomos a buscar justificações. E isso importa falar da intuição como uma ferramenta, que por acaso é aquela que acaba por resolver os maiores problemas da nossa vida, mas que não é aquela que realmente dá os melhores resultados sempre. Já vamos ver porquê. Depois falarmos das questões da realidade e da verdade, porque a verdade é só uma versão da realidade, quer queiramos ou não, e depois vermos porque é que o Espiritismo realmente, então, é uma filosofia, que características tem que o podem qualificar como filosofia. Vamos então aqui ver um filmezinho para perceber o que é isto da filosofia, primeiro. Compreendemos a filosofia contextualmente, conforme vamos discutindo filosofia e trabalhando com ela. Os problemas filosóficos nos vão nos auxiliar para compreender melhor que essa área. Nós não temos uma definição precisa acerca da natureza da filosofia, mas nem por isso nós não podemos trabalhar com algumas caracterizações gerais. O primeiro tópico, por exemplo, é a natureza dos problemas filosóficos. Os problemas filosóficos são problemas fundamentais acerca de diversos assuntos, como a própria realidade, existência, conhecimento, valores morais, estéticos, razão, mente, própria linguagem. Mas, se pararmos para pensar, existem várias outras ciências que também trabalham com problemas fundamentais. Por exemplo, a física, que trabalha com os problemas fundamentais acerca da natureza física do mundo. Então a gente pode ir para o segundo tópico, o tipo de problema filosófico. Os problemas filosóficos são problemas conceituais. São problemas que nós não podemos tratar empiricamente em um laboratório e achando a solução para esses problemas. Mas pense bem, a gente trabalha com uma outra área que é bastante conceitual, que é a matemática. Então o que diferencia a matemática da filosofia? O raciocínio empregado. O raciocínio filosófico é marcado pela argumentação crítica, sistemática e racional para solucionar os problemas filosóficos. Enquanto isso, a matemática tem um tipo de raciocínio específico. Por exemplo, nós podemos verificar os cálculos matemáticos colocando-os no computador grande parte das vezes. Mas nós não conseguimos uma solução para os problemas filosóficos colocando os problemas no computador. Esse tipo de solução não é encontrado via um mero raciocínio matemático. Com isso, nós vamos para o próximo tópico, que é a verificação. Nós não verificamos se uma resposta a um problema filosófico é verdadeira ou não, indo para um laboratório, fazendo isso sozinho, sentado numa poltrona, ou mesmo pedindo ajuda para um computador. Nós verificamos e analisamos as respostas filosóficas em debate, em conversa, em argumentação. Nós precisamos avaliar a argumentação a favor ou contra. Por fim, vale notar que a filosofia pode geralmente ser dividida em 3 grandes áreas. A primeira, por exemplo, é a metafísica, cujos problemas tratam acerca da natureza mais básica da realidade. Alguns problemas famosos dessa área são, por exemplo, o que são as propriedades, como ser laranja ou ser um livro. Um outro grande problema é por que algo e não nada, ou o que é a verdade. Uma outra grande área da filosofia é a epistemologia, ou também conhecida como teoria do conhecimento. Essa área é marcada por problemas que tentam compreender o que é o conhecimento, quais são as nossas faculdades cognitivas que nos permitem conhecer o mundo e como podemos conhecer o mundo. Alguns grandes problemas dessas áreas são, por exemplo, o que é o conhecimento? É o testemunho uma boa forma de justificação? E o que seria o conhecimento a priori? Uma terceira grande área da filosofia é a filosofia moral ou ética, cujos problemas centrais tratam para compreender o que é o certo a se fazer, quais são as nossas ações justas. Alguns exemplos de problemas clássicos nessas áreas são o que é o bom, o que é o correto, o que é moralmente errado. Em ética prática temos, por exemplo, é o aborto permissível? A eutanásia é moralmente correta? A
A filosofia é muito difícil de definir, mas conceituar, estão a ver? Portanto, endereça problemas conceituais, tal como a matemática, só que uma diferença na matemática, a gente, para verificar se está até com uma máquina calculadora, a gente verifica. Aqui não, aqui para verificar tem que ser trocando opiniões, em debate. Portanto, não há aqui verdades absolutas, não há mesmo, ok? Portanto, só aprendemos assim. E claro, endereça toda uma série de assuntos, e vocês já viram ali que há alguns que nos são familiares, ok? Nós já voltaremos a eles. Portanto, realmente o Espiritismo tem estas características, mas vamos verificar porquê. Vamos então agora olhar para as ferramentas que nós temos disponíveis para nós resolvermos os nossos problemas do dia a dia. Como eu vos dizia, acabamos por resolver apenas com esta, que é a intuição. Mas elas existem mais. Existe o conhecimento. É aquilo, nós para um problema temos um conhecimento adquirido, porque estudamos, porque temos um curso, porque estamos formados naquela área, sabemos, isto é assim, tal, ok, porreiro, bestial. Quando este falha, o que é que nós temos a seguir? Temos a experiência, é o empirismo, eu não tenho conhecimento sobre isto, nunca estudei nada sobre isto, mas o dia-a-dia da minha vida, do meu passado, já sei como é que eu resolvi o problema. Mas quando estes dois falham, sobra-nos só este, a intuição, que é a derradeira solução. E é engraçado, já estamos a ver que quando todos estes falham, então os problemas mais graves estão onde? São os que sobram quando estes já falharam, e quem vai lidar com elas é a intuição. A intuição é muito gira, mas tem os seus problemazinhos. Vamos olhar para alguns. Ponho-nos aqui um problema prático. Qual das situações está correta? A A ou a B? Isto é um tanque com água e está furado. Como é que sairia a água? Desta forma ou desta? Quem é que ajuda? Eu escolhi a B. Escolhias a B. A? Ele é igual. É igual. Mas a verdade é esta. E porquê? A pressão, isto faz pressão, não é? A pressão maior é aqui, então joga com o jorro de água mais longe. Aquela ali a pressão é menor. Há uma tentação muito grande de dizer isto. Estão a ver a intuição a funcionar? Porque se baseia em modelos mentais. Estão a ver como ela nos pode levar a coisa. Mas vou-vos outro exemplo. Olhar para este exemplo. Este exemplo agora estão a ver aqueles candeeiros de jardim? Portanto, e queremos meter um sensor de luz que funciona da seguinte forma. Este sensor de luz, quando não tem luz, por exemplo, do sol, a luz já não bate aqui, acende a luz e fica à noite ligado. Quando o sol nasce outra vez, bate outra vez e desliga a luz. Devemos colocá-lo aqui ou ali? A ou B? Claro, podemos não ter conhecimento, podemos não ter experiência. Intuição a funcionar. A ou B? B. Certo é B. E porquê? Mas agora há que justificar. Se eu puser aqui, vai fundir logo a lâmpada. Porquê? Porque falha o sol, não é? Manda abrir, mas logo assim leva com a luz dali. Então passa, apaga, acende, queimou a lâmpada. Se colocado ali em cima, falha o sol. Ok, tem aqui uma proteção, acendeu. Ele não leva com a luz daqui, mantém-se aceso. Vem o sol, apaga. Estão a ver como a intuição nos trai? Mas é esta ferramenta que a gente utiliza para resolver grandes problemas. Mas a intuição leva-nos, por exemplo, a modelos mentais. Como é que o teu netinho, há de ver o pai, o avô, a usar o telefone fixo sem ainda existir? Já não vai ver. Já não vai ver. Mas se ele vir, sabem uma possibilidade que ele vai pensar? É isto. Ele já só conhece o telemóvel, acha que aquele cabo é para prender o telemóvel. Portanto, estão a ver esta ferramenta, conhecimento, experiência e intuição, estão a ver o que é que ela produz? Portanto, tenhamos cuidado com ela. Posso dizer uma coisa? Desculpa estar-te a interromper. Há um vídeo muito giro que anda a circular aí na net, que é precisamente, põem dois adolescentes com um telefone daqueles mais antigos, não lhes dizem nada, põem-nos lá e deixam explorar. Eles fazem 1000 malabarismos e não conseguem falar. E não percebiam que aquilo era para andar à volta. São chamados modelos mentais. Eu estou a escrever um livro que é Pensamento Sistémico e Espiritismo, vai estar em breve cá fora. Eu endereço, logo na primeira parte, isto com mais detalhe. Bom,
Então agora vamos ver um outro problema. Já vimos que para resolver os problemas mais difíceis, quando a gente não encontra soluções, vamos pela intuição, mas cuidado, observemos com cuidado a intuição que pode nos levar a sítios um bocadinho complicados. Mas não é só esse o problema que nos enfrentamos no dia a dia e para filosofar. Temos este problema da verdade e da realidade. O que a filosofia é? Dizia o Sr. Platão que é o amor ao saber. Portanto, e o que é o saber? Que é a busca do conhecimento. E o que é o conhecimento? Que é a busca contínua da verdade. Mas é que a verdade absoluta é inconcebível para o homem. Não é? A gente pode olhar para um copo com metade de água e um diz que está meio cheio, outro diz que está meio vazio, outro diz que está 50% de água, 50%, e todos têm razão, todos estão certos. Têm três verdades sobre uma mesma realidade. Isto é, nós observamos uma realidade segundo a nossa verdade, que é uma versão. Olhem para este exemplo que acho que mais ou menos demonstra isso. Está num museu. Agora imaginai que vai um indivíduo a passar e verifica que estava ali uma janelinha, vai lá e tira uma fotografia daquilo. É a verdade dele, ele vai mostrar depois em casa, que foi ao museu, vai mostrar, estava lá uma composição gira, aquilo era a cara de um carteiro que ali estava. Mas o outro passou ao lado, que não se apercebeu que estava ali a possibilidade, ele tirou esta fotografia. Espera aí, o copo meio cheio, meio vazio. E nós, que até temos uma máquina de vídeo, fizemos aquele vídeo que vimos, que integra esta, mas aquela, é uma verdade mais completa. Mas não é total ainda, porque nós só estamos a filmar deste lado, porque se a gente for lá de trás ainda há uma série de coisas. Portanto, posto isto, meus amigos, não há como fugir disto. Não há como fugir disto. É só uma versão da realidade. O Espiritismo, como filosofia, portanto, também não tem a verdade absoluta. Essa seria a perfeição. E o Espiritismo não é a perfeição. É uma ferramenta para chegar à perfeição. E que tem que, tal como uma ferramenta que a gente tem em casa, tem que pôr óleo, a gente tem que melhorar a ferramenta, porque senão qualquer dia ela é inútil, não é? A perfeição é Deus e o homem está muito longe de a entender. A filosofia não trabalha com a verdade, apenas com o conhecimento. Então, se o Espiritismo a filosofia também não pode trabalhar com a verdade, apenas com o conhecimento. Busca agora, tem uma, melhora, busca outra. Isso foi o que Kardec disse e já vamos ver uma obra em que ele diz isso claramente. Ora bem, baseado naquele filmezinho que a gente viu, então, se o Espiritismo sendo filosofia, o que é? É metafísica e ética. E porquê? Metafísica porque vai àquelas questões, o nada existe. Há causas primeiras. Se vocês forem ao Livro dos Espíritos, à primeira parte, fala sobre Deus e das causas primárias, é o melhor tratado de filosofia que eu conheço do Espiritismo. É esse. Só ler esse capítulo é uma delícia. Metafísica. E depois é ética. Ética porquê? Porque filosofia moral. Portanto, daquilo tudo, desse estudo todo que a gente faz, o que a gente pretende é colher orientações de conduta de bem proceder. Isso chama-se filosofia moral. Filosofia moral, nos dias de hoje, tem um ramo da filosofia que se chama ética. Portanto, o Espiritismo é metafísica quanto à natureza dos problemas que estuda e ética quanto ao produto do que sai desse estudo. Vamos ver porquê. Vamos ver ver o Kardec a dizer das suas e tal, e depois vemos como é que... Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é
que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações e descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais. Estão a ver, ele começou-se a deparar com uma série de problemas porque ele não tinha uma justificação e começa ele a raciocinar, a engendrar justificações possíveis, não é? Portanto, não, isto pode ser magnetismo, fluido elétrico e tal. Não, mas afinal isto corresponde são os atos inteligentes, então tem que haver uma inteligência do outro lado. Portanto, e ele vai construindo uma hipótese e depois vai comprovando. Nós vimos ali o jogo do copo, a unidade de efeitos físicos, enfim, como aconteceu as mesas girantes, o tempo de Kardec. Portanto, e ele vai justificando. E quando ele é tentado a ir só pela intuição, ele, o que é que ele faz? Espera aí, deixa-me eu cá sujeitar aqui a minha intuição, a minha justificação. Aí uma série de médiuns, a ver se todos me dizem a mesma coisa, que é a tal universalidade do ensino dos espíritos. Porque nestas áreas limite do conhecimento não é palpável, portanto a gente tem que ter muito cuidado. E a intuição, cuidado com ela, que a gente já viu os estragos que ela pode fazer, hein? Quando for só lâmpadas de jardim não há problema nenhum, quando for uma inundação não há problema nenhum, a gente tem que ter algum cuidado. Portanto, e ele resistiu a isso, resistiu com o quê? Com conhecimento, com a experimentação. E para a experimentação já significa avançarmos para a ciência também, tentar comprovar. Mas no mínimo justificar pela razão, é isso o âmbito filosófico. Ora bem, e ele, ao abordar as questões espirituais, ele elege uma série de bases filosóficas. Eu só mostro aqui 5, mas se vocês forem, por exemplo, à Wikipédia apanham 19. Vamos olhar para as mais comuns. Portanto, Deus, um Deus único, a existência do Espírito, algo para lá da matéria, um ente para lá da matéria que sobrevive à morte e continua, e torna a voltar, a comunicabilidade do espírito, se há espírito, há comunicação entre eles, sim, nós estamos a comunicar, estamos aqui encarnados, mas depois há também, através de transcomunicação mediúnica e transcomunicação instrumental, também vêm os desencarnados que não estão visíveis para nós, vêm falar, e até de outros planetas, encarnados noutros planetas que falam através destas ferramentas. A reencarnação, para que se cumpra uma das necessidades, das características imensas de Deus, a justiça, sermos nós próprios a herdar de nós próprios, e também o progresso. Portanto, reencarnar é progredir, é para progredir, mas numa perspectiva de rigorosa justiça, recolhendo em cada encarnação o que vem de trás. E por fim, a pluralidade dos mundos, porque não estamos sozinhos, meus amigos. Nós é que só nos vemos aqui, mas a gente olha para ali, tantos globozinhos. Deus andou aqui a ter esta trabalheira toda só para a gente à noite olhar para eles. Ai, que giro! Não. É uma trabalheira inglória, não é? Portanto, agora, por não vermos, não quer dizer que não existam. E a ciência hoje demonstra isso claramente. Peguem no microscópio e vão ver todo o mundo que vocês não veem só com os olhos. Qual é que é o problema? Muito bem. Ora bem, baseado nessas bases, nós encontramos justificações para elas. Por exemplo, no livro dos Espíritos, logo abrir. Primeira parte. Deus, as causas primeiras. Tem lá uma natureza filosófica que para mim é dos melhores tratados de filosofia. Aliás, esta base
filosófica do Espiritismo, na minha opinião, vai ser sempre essencialmente filosófica. Não a vamos conseguir comprovar, porque não a vamos conseguir levar a um laboratório. É impossível levar Deus a um laboratório, é impossível medi-lo, compará-lo com o que se ele é único. Não é? Vamos ver um bocadinho deste raciocínio. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. A chamada lei de causa e efeito presida todo o movimento do conhecimento, seja ele de origem não, todos têm origem filosófica, seja ele na sua fase filosófica, em que só pela razão se tenta buscar uma primeira justificação, a hipótese, seja naqueles fenómenos em que é possível ir mais adiante e comprovar. Mas tudo se baseia a cada efeito tem que corresponder a uma ou várias causas. Mas tem sempre que corresponder. Não existe a casualidade, o que existe é a causalidade. E quando nós olhamos para efeitos para os quais não lhe conseguimos encontrar autor, seja o homem, seja outro, aí estamos no limite a que chega a ciência, aí está Deus. Os cientistas utilizam Deus no final dos seus discursos. Os religiosos costumam utilizá-lo antes, começam logo antes. Mas, portanto, o cientista sério chega a um ponto, oi, aqui está Deus, ok? Portanto, porque tem que sempre existir uma causa. É isto que dirige toda a nossa investigação filosófica e científica. Esta base em particular, como vos disse, julgo que nunca poderá ser dominada de outra forma. Só mesmo pelo pensamento, porque o que é Deus? Ninguém sabe. Que ele tem que existir, tem uma série de características, tem que ser uma causa última, tem. Mas só pela razão lá chegaremos. A natureza filosófica do espírito. Vamos ver o que é que Kardec mais ou menos nos diz no livro dos Espíritos sobre isto. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Filosoficamente é isto. Há ali um ente que ele verificou das transcomunicações mediúnicas, etc., não sei o que mais, verificou que tinha que existir, que sobrevive à morte. Claro, hoje em dia temos evidências científicas disso, nomeadamente nas experiências quase morte. Ainda não são determinantes, mas já são comprovações, ok? Já são um bocadinho mais do que apenas justificar. Vamos passar agora à comunicabilidade dos espíritos, aliás, uma ferramenta com que ele usou até para escrever a caracterização filosófica das próprias bases, portanto, esta comunicação com o outro lado. Portanto, vamos ver a natureza filosófica disto. O Sr. Carlotti foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plene Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam.
Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. Ele utilizou esta ferramenta, obteve outras opiniões, porque filosofar, como vimos naquele vídeo inicial, como é que se verifica? É contrarrestando opiniões. Não temos uma calculadora para meter lá os cálculos como na matemática a ver se deu certo. Não. Eu digo uma opinião, ela diz outra, eu tiro uma fotografia à cara do carteiro, o outro tira do lado e o outro tem o filme e claro, a melhor verdade é aquela que envolve mais informação. Portanto, e ele foi obtendo várias informações de um lado e depois foi contrarrestando, vai sujeitar a vários médios, etc. Portanto, sempre baseado naquela lei de causa e efeito. Há um efeito, vai remontando à causa, portanto, e consegue escrever uma série de coisas que estão vertidas, pelo menos no livro dos Espíritos, a segunda parte sobre esta questão, e depois no livro dos Médiuns. E aqui até ele vai mais longe e mesmo no tempo dele ele dá-lhe caráter científico. Porquê? Porque leva exatamente à experimentação e estabelece leis, consegue estabelecer leis. Já vamos ver porquê. Está no livro dos Médiuns, é um manual científico. A seguinte é a reencarnação. E a reencarnação filosoficamente tem esta justificação dada por ele também. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. Sem reencarnação era muito difícil justificar-se o avanço científico, intelectual, social, dos tempos, se todos não tivéssemos várias vidas. Então, o nosso corpo e a nossa alma eram criados no momento do nascimento e depois, como não havia espírito, não havia... Então, como é que isto se processava? Todos estávamos a ser criados iguais, porque todos serem criados iguais, portanto, depois o conhecimento vai-se embora, estavam todos a começar sempre. Não há esta progressão. Portanto, a reencarnação tem que existir, porque também, por exemplo, pode justificar outras soluções. Então, se Deus é justo, como é que agora nasce um menino e dura só umas 3 ou 4 horas e morre e nós já temos dezenas de anos? Então só havia um tiro para dar, que injusto que é Deus. Ou porque é que uns nascem paraplégicos, outros nascem... Porque é que somos diferentes, 2 irmãos são diferentes? Porque é que nós temos eventos na nossa vida, chamemos-nos provas ou expiações, que são diferentes do lado? Portanto, tem que haver mais. Se há espírito, depois tem que haver encarnações, tem que haver vidas sucessivas. Filosoficamente tem que chegar aí. Cientificamente, há toda uma área já as recordações de meninos de tenra idade associadas a marcas de nascença que já nos apontam algumas evidências comprováveis, contudo sem nada de absoluto ainda. Por último, a da pluralidade dos mundos, o que é que Kardec diz no Espiritismo? Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento,
encontram habitação adequada ao seu Tem que haver aqueles planetas, tem que haver. Depois a gente tem outras evidências, porque nos aparecem mensagens ou por médiuns humanos ou por instrumentos, gravadas em instrumentos eletrónicos, que nos dizem que somos os mortos, ou estamos noutro planeta, habitados noutro planeta, e a gente confirma, escuta outros e também diz a mesma coisa, e é aquela mesma. Espera aí. E sou fulano tal, um morto, que nos diz coisas da minha família que só ele poderia saber. Portanto, há toda uma série de coisas que a gente... E claro, isto é lógico, a gente olha para aí uma hora, seria tão inteligente Deus que criou aquilo para nada? Não, o Espiritismo até nos diz que todos os globos são habitados. E é fácil de aceitar. Por não vermos, não quer que não existe. Eu à noite, se agora apagássemos aqui as luzes e aqueles que estão aqui, recordar-se-iam que estão aqui uma série de pessoas, mas um que entra e está tudo apagado não sabe estar cá ninguém. Mas existem na mesma, quando acender a luz nota-se que existe. Então, ok? Muito bem. Ora bem, filosoficamente é esta a justificação que há. Contudo, há alguma parte deste conhecimento que nasce sempre assim, qualquer conhecimento, mesmo científico, nasce sempre da filosofia, da justificação pela razão, pode-se evoluir para a ciência. A ciência é, se a filosofia é a crença verdadeira justificada, há um aluno de Platão, que é o Sr. Aristóteles, também considerado o pai da ciência, que diz que há um conjunto, grande conjunto que se pode endereçar pela razão. Há um conjunto de fenómenos que nós podemos levar a um laboratório, testar, medir, avaliar e ler deles umas leis. E aí entramos na ciência. Vamos ver aqui um filmezinho que nos vai explicar isto. Então, o que é ciência? É um conhecimento dos fenômenos do mundo. A filosofia é um conhecimento racional da realidade. A gente pode colocar aqui realidade. Conhecimento dos fenômenos da realidade. Mas por que a ciência é o conhecimento dos fenômenos? Ficou uma coisa assim bem mais fraca, por assim dizer. Porque antes a gente tinha conhecimento das coisas. Agora com a ciência a gente avançou muito, só que a gente tem conhecimento só dos fenômenos da coisa. Eu não tenho conhecimento da coisa mesmo, daquele determinado objeto. Eu tenho conhecimento apenas do fenômeno daquilo. Então, ciência é o conhecimento dos fenômenos do mundo que obedece um determinado método, um determinado procedimento. Uma observação, eu olho o nosso mundo, a realidade, os fenômenos que aparecem para mim, detecto um problema, lanço uma hipótese, fraco, hipotérmico, estou com hipotermia, estou com a temperatura baixa. Hipótese, eu tenho uma resposta, só que essa resposta é fraquinha ainda. É uma resposta, é uma possibilidade de resposta. Então, se eu tenho ainda uma possibilidade de resposta, eu não tenho uma resposta. Como é que eu vou conseguir a resposta? Fazendo testes. Depois desses testes é que eu posso dizer se essa minha hipótese se transforma numa tese, se transforma numa resposta que vá resolver aquele determinado problema. Tá bom? E se eu gerar resultados que possam se tornar leis gerais e universais, aí, meu querido, eu tenho ciência. Kardec tem um livro científico, é o segundo livro da codificação elementar, ou básica, o livro dos médiuns é um livro científico. Porquê? Porque tem lá as leis gerais e universais de como ocorrem os fenómenos, a mediunidade humana, as várias capacidades mediúnicas. Portanto, foi mais além da justificação que aquilo que estava ali a ocorrer, o indivíduo entrava em transe e começava a falar e tal, era um espírito do outro lado que estava a falar por ele, e ele vai mais longe e descobre como é que aquilo funciona em determinadas condições, e há uns que veem, outros que escutam, e quais são as influências que têm, e o que é que o meio tem a ver com isto, e escreve um livro. Porque ele vai até este ponto, portanto, vai do grande todo, ele depois consegue isolar uns fenómenos e sujeitá-lo tantas vezes, experimenta com este, experimenta com aquilo, e verifica os mesmos resultados e faz ciência. Portanto, ciência é todo aquele conhecimento que passa neste crivo. Ele também começou uma hipótese, mas isto pode ser o magnetismo, uma hipótese, pode ser a eletricidade, outra hipótese, pode ser os espíritos, outra hipótese. Qual é a que chegou a tese? Foi
foi a dos espíritos. Ok? Muito bem. Então esse método hoje em dia chama-se o método científico. Cá está, a gente observa um determinado fenómeno, faz perguntas sobre ele, levanta as tais hipóteses e, no caso do espiritismo, vai sujeitá-lo à experimentação. Com o quê? Com a ferramenta da mediunidade. Ok? E depois daí vai tirar conclusões, documentação e se a hipótese se aguenta, muito bem, chega à tese. Se não se aguenta, ou revê-se a hipótese ou deita-se aquela fora e vai-se buscar outra. Nesta primeira fase intervém a filosofia, é justificar uma crença através da razão. Aqui é mental, é fazer perguntas e encontrar uma hipótese. Eu tenho que encontrar uma hipótese, estamos no domínio da filosofia. Deus não passa daqui. Deus não passa daqui. Ok? Deus não consegue passar daqui. Não conseguimos sujeitá-lo a medir como é que Deus funciona. Hora de manhã acorda às tantas horas, deita-se à noite, quando é primavera fica mais xoxo. Não dá. Ok? Portanto, depois alguma parte dessa grande realidade que tem uns fenómenozinhos, como é, por exemplo, na mediunidade das várias capacidades, sim, a gente pode justificar e comprovar. Então levar a um laboratório, experimentar várias vezes, começar a ler conclusões é que tira, como é que funciona, como é que não funciona, etc. E então criar umas leis que expliquem. E aí entramos na área da ciência, a crença verdadeira justificada e comprovada, como dizia Aristóteles. Kardec deixou isto bem claro em toda a sua obra. Nomeadamente, as questões filosóficas, ele no Evangelho, se forem ao capítulo 19, a fé transporta as montanhas, se forem ao parágrafo 7, vem lá, a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer momento da humanidade. Portanto, meus amigos, convocatório de espiritismo não é porque eu diga, ou para Paulo diga, não sei, não. É porque vocês, independentemente da informação que a gente possa dar, filosofar é contrarrestar, a verificação é isto, ok? São vocês que lá têm que chegar a ela. São vocês que têm que ter esta fé inabalável. A minha pode ser inabalável ou não, mas a vossa é que tem que ser, se por acaso, assim a quiserem transformar em algo sólido. E é a convocatória que vem até no Evangelho. Também, quando se trata da experimentação, e nesta obra maravilhosa que é científica, absolutamente científica, porque tem as leis da mediunidade, ele diz, olha, dizem, por exemplo, no Livro dos Médiuns, capítulo 20, a influência moral do médium, no 230, há uma mensagem de Erasto, é um espírito que se manifesta na altura. Diz assim, melhor é repelir 10 verdades do que crer numa teoria errónea. Quando a gente está a experimentar, temos hipóteses, né, várias hipóteses, é lá, só aquela que passar todo o crivo é que a gente vai aceitar. Às vezes é preferível dispensar aquilo que nos parece, que é a intuição, normalmente é a intuição. Quando a gente está no limite, a experiência já foi, conhecimento já foi, ficou a intuição. A intuição aqui, cuidado, é melhor a gente ter muito cuidado, fazer como Kardec, experimenta, torna a repetir, mete outro médico e tal, não sei quando, até tirar aquilo a limpo, ok? Portanto, e por fim, como Kardec termina na sua a última obra fundamental de Kardec, que é a Gênese, ele fala do caráter da revelação espírita na Gênese, no capítulo 1, no próximo ele diz, se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Isto é, o espiritismo vai ao lado das outras ciências. E se em determinado momento uma nova verdade numa outra ciência é melhor que a do espiritismo, o espiritismo aceitará. O espiritismo tirou a fotografia da careta do carteiro. E as outras ciências tiraram. Mas se aparecer uma ciência que tira o filme, que meta a careta, claro, essa é melhor, não é? Qual é o problema? O espiritismo é uma filosofia e é uma ciência. Tem que estar aberta a isto. Não ficou enquistada nem congelada há 2 séculos. Não havia frigoríficos. Não podia ser. Portanto, tem que continuar. E nós somos responsáveis por desenvolvê-la e ajustá-la aos tempos modernos. E há pano para mangas para isso. Portanto, esta é a natureza científica. Mas deste esforço todo da filosofia e da ciência, para que é? É para obtermos indicações de conduta, de ética, de filosofia moral. Ora bem, a filosofia moral endereça o quê? As questões do bem e do mal. O que é bem proceder, o que é mal proceder. E há uma diferença entre moral e ética. Vamos só revisitar essa questão da ética, o que é como um ramo autónomo da filosofia. A filosofia contemporânea hoje é dividida em 3 subáreas, sendo elas a ética normativa, a ética aplicada e a metaética. Vamos conversar um pouco sobre essas áreas? A ética normativa é a subárea da ética que estuda os princípios que determinam o que é certo ou errado, bom ou mal, em respeito ao caráter e à conduta que devem ser aceitos. Mas note bem, a ética normativa não estuda como as pessoas efetivamente pensam ou agem, mas sim como elas deveriam pensar ou agir.
Por isso ela é chamada de normativa, uma vez que estuda quais seriam as normas ou os princípios que deveriam ser aceitos. Vamos pegar um exemplo? Pense, por exemplo, no problema de saber quais são as ações corretas. Deveríamos levar em consideração, quando julgamos se uma ação é correta ou não, apenas as consequências que essas ações trazem, ou devemos pensar também nas intenções dos agentes que cometeram essa ação? Olha esse caso. Imagine que tem um serial killer apontando sua arma para um parque de diversões. E ele atira, mas, sem saber, ele matou um terrorista que estava com quilos de bomba no corpo e ia explodir todo o parque. A ação do serial killer é correta ou incorreta? Por um lado, podemos pensar que a ação é correta, uma vez que matar um terrorista cheio de bombas traz boas consequências, ou seja, ele evitou dor e sofrimento futuro. Por outro lado, se pensarmos nas intenções do serial killer, não parece que essa ação foi correta, uma vez que ele não queria matar um terrorista, ele queria matar qualquer pessoa que estivesse passando e ele escolhesse. Vejamos uma outra área da ética, que é a ética aplicada. Nesta área, visamos trabalhar, de um ponto de vista moral, os problemas particulares da nossa vida pública e privada. Grande parte dos problemas em ética prática, na verdade, tratam de compreender como devemos aplicar as normas e princípios, estudados pela ética normativa, em casos particulares. Vamos ver um exemplo, que é o caso da eutanásia. Digamos que você aceita esses 3 princípios como sendo princípios morais. A. Nossas ações devem respeitar a autonomia dos indivíduos. B. Não devemos causar dor ou sofrimento desnecessariamente. E C. Devemos preservar a vida. Agora pense no caso de um doente terminal, que está sofrendo muito em seus últimos dias e pede, por favor, para os médicos injetarem uma injeção letal nele. Se os médicos não aplicarem a injeção, então essa ação violará A. a autonomia do paciente e também B. pois causa indiretamente dor desnecessária ao paciente. Agora, se os médicos aplicarem a injeção no paciente, então eles estariam violando C, uma vez que eles não estariam preservando a vida, mesmo de um paciente que está com caso terminal. Como podemos ver, na ética aplicada, grande parte dos problemas são de conseguir entender como que as normas vão funcionar no dia a dia, porque em muitos casos parece que existem dilemas morais, onde alguns princípios que aceitamos parecem se contradizer um com o outro. Vamos para o próximo ponto? A metaética é uma sub-área da filosofia moral que visa compreender a própria natureza da ética e o significado das expressões morais. Como a gente viu, na ética normativa, nós estudamos as normas e os princípios que deveríamos aceitar para determinar o que é uma ação correta ou incorreta. Mas diferente disso, na metaética, nós não estamos perguntando quais são as ações corretas, mas sim o que faz uma ação ser correta ou incorreta. Então, diferente da ética normativa, a metaética não tenta determinar quais são as normas, ou seja, não é normativa. E diferente da ética prática, a metaética trabalha com problemas muito mais abstratos. Vejamos um problema famoso na metaética, que é a distinção entre fato e valor. Peguemos, por exemplo, a expressão "este cartaz é azul". O que estamos fazendo? Aparentemente estamos descrevendo um fato no mundo, que existe algo que é o objeto este cartaz aqui, e ele tem uma propriedade, que é ser azul. E parece que é este fato que torna essa frase verdadeira. Agora pegue uma expressão valorativa, típica em filosofia moral, como "matar é errado". O que estamos fazendo? Nós estamos dizendo que existe um fato, algo no mundo, que é a ação de matar, e ela tem uma propriedade, que é ser errada? Ou seja, existem fatos morais, propriedades que tornam certos objetos no mundo certos ou errados, como as ações? Existem filósofos, por exemplo, que vão contra isso. Acreditam, por exemplo, que expressões morais, expressões valorativas, elas na verdade são meras expressões dos nossos sentimentos e emoções. Bom, como eu disse, essas 3 áreas, ética normativa, ética aplicada e metaética, são 3 sub-áreas da ética, mas essas distinções são um pouco frágeis, porque existem problemas que tratam de... O Espiritismo, e agora vou tentar demonstrar-vos agora a seguir, destas 3 subdivisões, ela é normativa, é ética normativa, estabelece umas normas de conduta vindo desta investigação toda, e é aplicada. Temos ali um exemplo que se trata às vezes em palestras, o aborto, a eutanásia, ok? E é aplicada. E porquê? Porque nós temos que clarificar bem que moral é diferente da ética. Moral e ética é como se fosse a ferramenta, de novo, a ferramenta é a ética que produz algo, o produto do uso dessa ferramenta é a moral, é um comportamento. A ação dava, há bocado, num exemplo aqui no curso básico de Espiritismo, que alguns estavam presentes, da pena de morte, que é moral e imoral ao mesmo tempo neste momento. É imoral hoje em Portugal, mas é moral, por exemplo, no estado dos Texas.
Portanto, é moral lá e moral aqui, é moral no Afeganistão. Portanto, tem a ver com costumes sociais. Mas detrás disso vem um raciocínio. Vamos ver isso pelas Que questões definição do se bem e do mal. pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Esta é uma resposta a uma pergunta que está no livro dos Espíritos, se não me engano é 629. E esta frasezinha diz muita coisa. Assim, a moral funda-se na observância da lei. Então, se a moral se funda, a moral é um produto, não é? Se funda, baseia-se em algo ou tem detrás algo. O que é que está detrás ou está debaixo? É a observância da lei. Então quer dizer, nós temos a lei. O que é que significa observar? É usar a razão para interpretar. Se eu pegar no Diário da República, que saiu ontem, vou lá ver uma lei. O que é que significa observar a lei? Significa eu interpretar, usar da minha razão, interpretar, dar-lhe uma interpretação e deduzir então a moral, deduzir umas indicações de como é que eu vou aplicar isto ao dia a dia. Se calhar não vou aplicar aquela coisa da lei, só me interessa uma parte, me afeta a mim, ok? Portanto, a moral é um produto do que é mais importante, que é este exercício racional, que é a ética. Por isso, se diz que a filosofia, o Espiritismo é uma filosofia de base científica, porque há algumas coisas, nomeadamente a mediunidade, as características mediúnicas que transformam em ciência, etc., têm uma natureza, na sua investigação, produz resultados científicos, dos quais se extraem consequências ético-morais e não só morais, ok? Porque o importante é exatamente esta parte aqui da ética. Posto isto, julgo que estamos de acordo que, olhando para aquelas três perspectivas, agora da ética, que é a filosofia moral, ela é ética normativa, porque nessa base produz estas, tem indicações morais de bem proceder, embora justificando lá, nas respostas dos espíritos, etc., o que é? E é aplicada porque sim, o Espiritismo é para se aplicar à vida comum, aos nossos problemas da vida comum. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estas obras que aqui estão, algumas vocês conhecerão, estas aqui são a Revista Espírita, 2 livros de filosofia. Temos aqui estes links, estão aqueles filmezinhos alongados, se quiserem ver aqueles filmezinhos todos que têm, alguns têm para aí 1 hora, eu só fui buscar uns extratos. Eu estou a gravar como habitualmente esta palestra e vou publicá-la neste canal de Espiritismo JG, amanhã depois já lá aparece. Também estou contatável aqui por Facebook, etc. E também por e-mail, para quem quiser depois contatar comigo, espiritismo.jg@gmail.com. E no tempo que nos possa sobrar, estarei disponível para alguma pergunta que me queiram fazer sobre este tema da palestra ou sobre outro qualquer. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. E vamos endereçar o nosso pensamento, endereçar o nosso sentimento aos que estão à nossa volta, para começar, e também para aqueles que, estando à nossa volta, não nos estão visíveis, e junto com eles unirmos-nos todos numa prece a Deus, a essa base filosófica do Espiritismo que só podemos chegar pela razão. Então orar é também usar a razão para, com sensibilidade, para com justeza e com significado consciente, louvarmos, agradecermos e pedirmos. Assim, conscientes de cada palavra e do seu peso e da sua significação que vamos proferir, vamos louvar o Senhor, louvar o Criador, essa única entidade eterna, pela sua obra, esta obra que tem esta característica maravilhosa, que só podemos aceder com a filosofia e compreendê-la melhor em alguns dos seus detalhes através da ciência, mas que, do ponto de vista em que nós a estudamos, queremos fundamentalmente dela recolher orientações morais para a nossa conduta. Agradeçamos, pois, ao Senhor
que nos tenha proporcionado para esta encarnação a possibilidade de encontrarmos esta filosofia, que também abarca questões da comprovação e que nos deixa normas bem aplicadas à vida que aqui experimentamos neste planeta e que é o Espiritismo. Agradeçamos, pois, essa possibilidade que Ele nos dá. Por fim, e porque nem sequer o Espiritismo é estático, porque é uma filosofia, é uma ciência, e tem que se adaptar aos tempos modernos, não se pode imobilizar no presente, tem sempre que endereçar os assuntos que são vitais para cada momento da sociedade, no seu momento, e evitar interpretações erróneas. Satisfazer a estes 3 requisitos, vamos errar muito, temos errado e vamos continuar a errar, faz parte do progresso, mas nesses momentos em que ou estivermos a errar pelo uso da nossa intuição, ou o peso das dúvidas e das dificuldades nos parecer tão grande que nos apeteça desistir, nessa altura, Senhor, envia-nos os teus bons mensageiros, lembrando-nos que apenas tudo isso faz parte desta escola maravilhosa em que nós somos convocados em cada minuto, em cada respiração da nossa vida, a usar a razão para tornar cada vez mais sólida a nossa fé e mais depressa progredirmos no mundo moral. Bem-haja, uma boa semana a todos.